Bom dia para vocês, meus inscritos do canal Evangelista Orly Paiva. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar da palavra do Senhor. E hoje eu tenho uma notícia muito triste, meus irmãos, acerca da Andressa Urach. Segundo as matérias disponíveis na mídia e na internet, ela se encontra num estado muito debilitado decorrente da cirurgia que realizou na França, e ela tem tido muitas dores e também muita dificuldade para enxergar. Segundo relatos da própria internet, matérias feitas por especialistas, essa foi realizada uma cirurgia muito complicada, muito delicada, e infelizmente nós presenciamos recentemente muitas notícias falando sobre a Andressa Urach, que ela não está conseguindo enxergar normalmente como ela estava. Nós sabemos, meus irmãos, que se dependesse do ser humano, o ser humano dificilmente ele estende as mãos para outra pessoa. Ainda mais quando as pessoas estão em caminhos tortuosos, caminhos de pecado, onde o testemunho desagrada a Deus e envergonha muito as pessoas. Nós sabemos que André Surak, ela se converteu na igreja da Universal do Reino de Deus, ela teve uma passagem por lá e, segundo ela, ela teve muita decepção com relação ao ministério. Veja bem, após isso ela voltou às práticas antigas, começou a realizar novamente vídeos adultos, conteúdos que não convém viver depois de convertida. E todos nós sabemos, né? Ela mesma apareceu em revistas, jornais, televisão, dizendo que a igreja não era para ela. E ela começou a gravar conteúdos adultos, até usar o próprio filho, coisas terríveis, envergonhando a família. O pai se pronunciou, dizendo que era uma decepção para ele o que tinha acontecido, e muitas coisas lamentáveis, meus irmãos. Se não bastasse essas coisas, surgiu notícias também de que ela queria abrir igrejas e consagrar pessoas com má reputação, contrário à palavra de Deus. Pois bem, meus irmãos, e a notícia atual que do momento que todos se falam e está saindo nos jornais e todos querem saber o que aconteceu com ela, será que ela está bem, será que ela não está? Pois bem, meus irmãos, ela não está cega, mas está tendo muita dificuldade para enxergar, está com dores nas visões e ela necessita de oração, ela necessita. Se depender do homem, da mulher, do mundana, eles não estão nem aí para ninguém, mas nós devemos ser luz nesse mundo. Nós temos que ser sal entre as trevas. Se o sal for insípido, para que será usado para o Senhor? Em que vai ser usado um sal insípido? Nós temos que ser sal da terra e luz no mundo. Por mais que ela esteja num caminho que não convém, que esteja num caminho que está desagradando a Deus e muitas pessoas, nós temos que continuar orando, meus irmãos, porque ainda estamos na dispensação da graça de Deus. Jesus ainda não voltou. E se Jesus ainda não voltou, nós temos que orar, meus irmãos, pelas essas pessoas que estão perdidas. Ela é uma alma preciosa. E eu quero aproveitar essa oportunidade para ler a palavra do Senhor que está no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas
em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele venha se converter e viva, que ele tenha a vida eterna. Jesus Cristo, ele já se fez sacrifício por nós. Ele pagou o preço na cruz do Calvário, preço de sangue precioso. E esse sangue derramado não foi em vão, meus irmãos. Não sejamos participantes na mesa do Senhor e na mesa dos demônios, ainda que o ímpio esteja nem aí para a situação e para esta vida. Nós temos que orar, nós temos que ser luz, nós temos que ser homens e mulheres de Deus, verdadeiramente discípulos do Senhor. No versículo subsequente, dando continuidade, convertei-vos dos vossos maus caminhos, diz a palavra do Senhor. O Senhor deseja que o povo de Deus que está desviado, que volte para o caminho do Senhor. A nação de Israel mesmo, meus irmãos, por diversas vezes, eles ficavam num círculo vicioso. Pecado, servidão, arrependimento, salvação. Pecado, servidão, arrependimento, salvação. E Deus estendia as mãos para aquela nação, a ponto de Moisés dizer ao Senhor: Senhor, se o Senhor ceifar com essa nação, se o Senhor der cabo com esse povo, Senhor, risca o meu nome do livro da vida. Tamanha misericórdia que Moisés teve com a nação de Israel, meus irmãos. E Deus, ele honrou a intercessão de Moisés. Deus, ele honrou e perdoou os pecados da nação. Mas eles andaram por 40 anos no deserto, mas não puderam adentrar sobre a terra prometida. Tamanho pecado foi a desobediência daquele povo. Mas o Senhor, ele ama o seu povo, ele ama todas as nações. O Senhor não faz acepção alguma de ninguém, não, meus irmãos, porque todo ser humano é pecador. E a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. Para Deus não existe nenhum bonzinho nessa terra, não. O único digno de todo louvor, toda glória e toda adoração foi Jesus. Fora ele, mais ninguém. E se estamos aqui hoje, firmes na presença de Deus, ministrando a palavra do Senhor, cultuando a Deus nos templos ou qualquer outro lugar onde estivermos reunidos para cultuar o nome do Senhor. Se nós temos essa oportunidade, é mediante ao sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele nos resgatou dos nossos pecados e foi preço de sangue, meus irmãos. Foi preço de sangue. Jesus, ele nos perdoou e da mesma sorte ele requer de nós que nós tenhamos misericórdia dessas vidas, porque misericórdia eu quero e não sacrifício, conhecimento de Deus e não holocaustos. Para Deus, ele dá muito mais valor à misericórdia e ao conhecimento de Deus do que a própria religiosidade. Eu quero profundamente, meus irmãos, convidar você nesse momento para orar por essa vida que está necessitando. Vamos orar pela vida da André Surak, que Deus venha realizar um milagre na vida dela. Às vezes é um propósito de Deus, eu creio que Deus permitiu isso ter acontecido na vida dela, para que ela tenha um despertamento e volte
a servir a Deus novamente, meus irmãos, porque nada está perdido. Perdido está para o homem, para o pecador, para o ímpio, que não conhece a Deus, que está num caminho de perdição, mas nós estamos no verdadeiro caminho, meus irmãos. Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, Cristo Jesus. Estamos nesse caminho, nós estamos perseverando e eu peço, meus irmãos, que vocês juntem força comigo para orar e interceder por essa vida, porque essa vida é preciosa e foi preço de sangue. Foi o sangue do nosso Senhor Jesus que morreu por todos e não foi só por uma classe de pessoas, não, meus irmãos. Quando foram indagar Jesus, ele deu uma resposta bem firme. Eu não vim para os bons, eu não vim para os sãos, eu vim para os fracos, para os doentes, para os oprimidos, para aqueles que necessitam. Para isso eu vim para esse mundo, para resgatar as vidas das mãos do inimigo, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação e a vida eterna. E essa salvação está estendida a todos nós, meus irmãos. Basta confessarmos os nossos pecados e o Senhor, ele é misericordioso para perdoar os nossos pecados. Eu quero pedir agora para cada um de vocês, para que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube, esteja curtindo o vídeo, comentando, deixe um pedido de oração. Eu estarei intercedendo por todos os meus irmãos. Todos os meus inscritos, eu coloco todos os dias em oração. Que Deus venha guardar, venha proteger, venha prosperar, cumprir todos os seus propósitos na vida de cada um dos meus irmãos em Cristo, no nome de Jesus. Você que deseja contribuir com esse canal, para que esse canal seja um instrumento de salvação, de alcance de vidas e almas nessa terra, nos quatro cantos dessa terra, mediante essa internet, meus irmãos, Deus ele tem alcançado vidas. São vidas em Moçambique, no Brasil, no Japão. Muitas pessoas têm me ligado, muitas pessoas têm entrado em contato, pedindo orações, pedindo intercessões e também ligando, meus irmãos, para estar fazendo amizade. E isso é muito gratificante, porque ainda nós não nos conhecemos, mas nos céus não haverá diferença. Todos nós seremos semelhantes a Jesus. E eu lhe peço, no nome de Jesus, aquele que pode estar se inscrevendo no canal, se inscreva. Isso ajuda no algoritmo do canal. Aquele que puder, curta o vídeo. Não custa nada, curta o vídeo, meus irmãos. Deixe seu comentário no nome de Jesus. E aqueles que não têm tempo para ficar curtindo ou se inscrevendo, mas que quer dar uma oferta abençoando o meu ministério, eu estarei deixando a descrição do Pix, da conta também, para você estar abençoando esse ministério. Eu tenho alguns projetos em mente para estar ajudando a África, para estar ajudando pessoas necessitadas, mas eu conto com a tua ajuda, meus irmãos. A obra é carente, a obra necessita, e eu conto com a tua ajuda e com teu apoio no nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Peça para que seus amigos venham a
compartilhar desse vídeo também. Peçam oração nos comentários. Eu estarei intercedendo no nome de Jesus, meus irmãos. E eu tenho presenciado milagres extraordinários na minha vida e na vida de muitas pessoas. Recentemente, um certo irmão de Moçambique me ligou, mandou mensagem: pastor, o senhor esteve orando por mim e eu já tenho visto um milagre acontecendo na minha vida. E isso é gratificante, meus irmãos. É gratificante, porque Deus ele é fiel, ele cumpre. Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, mas antes dá fruto naquilo que foi designada, diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade, curta o vídeo, se inscreva no canal e até amanhã, se Deus quiser.